Olá, estamos começando mais um Erivelton Braz Entrevista. Nessa semana, o convidado é o ex-prefeito de São José do Goiabal e pré-candidato a deputado federal, José Roberto Guimarães, o Beto do Goiabal. Bem-vindo, Beto, como vai? Bom dia, Erivelto, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui, tá tudo bem. É uma alegria receber você aqui no Jornal A Notícia para a gente conversar sobre esse seu novo projeto, sobre suas histórias de vida. Ao seu dispor, meu amigo. Beto, a primeira pergunta que todo mundo quer saber é a seguinte: Zé Roberto, 4 mandatos eletivos, uma gestão irretocável lá em Goiabal, com muitas obras, muitas entregas, mas é a pequena cidade com cerca de 3.000 votos, a cidade acolhedora de Goiabal, é o suficiente para você chegar até Brasília a partir daí? Claro que não, mas você não imagina que, que eu penso que São José do Goiabal será a cidade a me eleger. Absolutamente. O que eu tenho comigo é o seguinte: por que uma pessoa de uma cidade pequena igual a Goiabal não pode ser deputado a despeito de uma pessoa de uma cidade grande? Claro que Goiabal não vai me eleger, mas nós vamos somar com Dionísio, nós vamos somar com São Domingos do Prata, nós vamos somar com Nova Era, com Bela Vista, nós vamos somar com João Molevade, nós vamos descer somando com Rio Piracicaba, Alvinópolis, Dom Silvério, Sem Peixe, nós vamos a Rio Casca, nós vamos a Catas Altas, nós vamos a Barão, nós vamos a Itabira. A candidatura que eu proponho é pelo médio Piracicaba. Eu não vou em outra região de Minas buscar voto. A região do Médio Piracicaba, Erivelto, tem experimentado o quê? Há quase 40 anos nós não temos deputado daqui. Por quê? Todos vêm a cada 4 anos, pegam os votos e vão embora. Chega ao ponto de ter candidato com 7, 8 mil votos aqui e não trazer nada de projeto regionalizado, que atenda aos interesses do Médio Piracicaba. É isso que eu estou propondo. Nós daqui temos condição de eleger um deputado federal nosso. Ponto final. Que circula aqui, que mora aqui, que conhece aqui e que vai defender os interesses dessa região nossa do Médio Piracicaba e do nosso Vale do Piranga. Regiões irmãs, aliás. Pois é, tocando nesse assunto, né, ser sempre muito direto, sempre muito franco, nós estamos há décadas sem um representante em Brasília, justamente por essa pulverização. E como é que você pretende unir o Médio de Piracicaba em torno da sua pré-candidatura? Tem um ditado na vida pública que diz que construir pontes é melhor do que construir muros. Ponte une, muros limita. União da região, união do Médio Piracicaba. E como se constrói uma união? Com consciência. Se nós do Médio Piracicaba, se nós do Vale do Piranga, não tivermos a convicção que temos condição, que temos capacidade, que precisamos, que podemos, nós não vamos sair desse ostracismo que impera aqui hoje. Essa é a verdade. Eu vou te dar um exemplo só. Sai de João Molevade na 262 até a divisa do Espírito Santo, 260 quilômetros. A 262 tem 2.200 quilômetros. Ela vai de Corumbá, no Mato Grosso, passa por São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Minas, 999,8 quilômetros. 260 estão na nossa região. São os piores quilômetros dessa rodovia de 2.200, 2.300 quilômetros. Falta de representatividade, irmão. O trevo de Molevade vem dando braçada há muitos anos para ser melhorado, os 2 trevos, a funila. E olha a importância que é João Molevade para a nossa região aqui do Médio Piracicaba. Só o nosso Hospital Margarida atende 170 mil pessoas por ano. Será que as pessoas não estão enxergando isso, não? Se não tivermos representatividade a nível federal aqui, algum deputado federal que na hora do orçamento defenda a região não vai evoluir, não vai. O que é o contrário de outras regiões. Se você for no leste de Minas, tem 2, 3 deputados federal. Se você for no Triângulo, se você for no sul de Minas, se você for na Grande BH, até no norte,
2, 3 deputados federal. Minas tem 53 deputados federais em Brasília. Nenhum do médio de Piracicaba E isso há mais de há 40 anos. aproximadamente 40 anos. E nós já tivemos nomes brilhantes aqui, como Paulino Cícero, Zé Santana, Lila de Itabira. Então, a região tem gente capaz, tem eleitor suficiente para eleger. Então, eu não abro mão de defender os interesses do nosso médio Piracicaba, do nosso Vale do Piranga, regiões irmãs. E por que essa preocupação minha em abraçar essas duas micro-regiões? São José do Goiabal está exatamente no meio. Nossa referência de saúde é Ponte Nova e João Molevade. Sem dúvida. Nossas rodovias, acesso a Ponte Nova e João Molevade. Então, eu tenho essa consciência. Eu venho do municipalismo. Eu venho de um mandato de vereador e 3 mandatos de prefeito. Eu circulo a região toda. Eu conheço cada cidade aqui. Eu citei as cidades aqui da nossa micro do Médio Piracicaba, mas vão subir até Ponte Nova, conheço Oratórios, conheço Santa Cruz dos Calvados, Piedade de Ponte Nova, Jequiri, Urucânia, Distrito de Cardosos, Oratórios, já citado, Ponte Nova, nem se fala. Então, assim, eu não estou numa aventura. Eu estou preparado para ser deputado federal pela minha região. Circulo, gosto, conheço e é onde eu vou continuar morando. Pegando um gancho aqui no que você disse, essa falta de representatividade muitas vezes impacta na liberação de recursos. E você, como um ex-prefeito, sabe o quanto que é importante ter deputados parceiros que olhem com carinho para as cidades, né? Nós estamos aqui no Médio de Piracicaba com 17 municípios e muitos desses 17 prefeitos nem sempre recebem o olhar atencioso daquelas emendas, daquele cuidado para cuidar das pessoas. Você sendo eleito, esse é um compromisso seu de ajudar os municípios? Livelto, chega o ano eleitoral, aí começa, no efeito guarda-chuva, a pingar candidato a deputado aqui. Parece dezenas. 4, 5 são eleitos, são bem votados aqui. Eles somem, cara. Os prefeitos das 17 cidades aqui do Médio raramente têm acesso a esse povo novamente. Eu estou falando acesso, não é através... Eles conseguem marcar uma audiência. Eu estou falando o seguinte, onde que mora? Não, fulano mora aqui na nossa região, mora em tal cidade, passa aqui todas as semanas. Esse é o diferencial. E só quem vê que sente. Só quem vê um problema que enxerga a solução. Só quem está disponível, recebe as demandas. Eu moro em São José do Goiabal, Rua Manuel Ribeiro, 34. Inclusive, Vou ser eleito deputado federal e vou continuar morando lá. pois é, inclusive, É lá que eu moro, é lá que todos vão me encontrar. Eu passo no Trevo de Molevade, eu passo em Rio Casco, eu passo por aqui todos os dias, todas as semanas. Entendeu? Eu não estou pedindo voto para me eleger aqui e para outra região do estado de Minas, não. É aqui, no Médio Piracicaba. É aqui no Vale do Piranga. inclusive é o endereço que você morou desde quando prefeito? Desde quando vereador, prefeito, quando eu estava fora da prefeitura, onde eu acordei hoje 6 horas da manhã, nesse endereço. Vim aqui para Molevade para conversar com vocês. Vou no Hospital Margarida daqui a pouco fazer uma entrega de uma conquista que tivemos e vou voltar para minha casa. É onde eu moro. Pois é, Beto, essa questão da regionalização, né, do parlamentar, o deputado, que ele é um deputado federal, ele representa Minas Gerais frente à União, mas a gente precisa, sim, dessa proximidade. Muitos falam, né, do auxílio que políticos recebem para mudar para Brasília e você está falando que vai ficar aqui. Como é que fica essa questão desse auxílio? Você está perguntando se eu vou receber o auxílio mudança? Pois é, justamente. Claro que não, eu não vou mudar para Brasília. O que eu vou fazer com o auxílio mudança? Embolsar? Destinar a outro objeto que não é o de origem dele? Eu não vou mudar para Brasília. Brasília, para mim, sabe o que é, meu irmão? Lá está o dinheiro, lá está o orçamento. Você é deputado federal, eu tenho que ir lá. Eu vou segunda noite de avião. Fico num hotelzinho, fico numa parte hotel, fico naqueles apartamentos funcionais que é de graça para deputado. Quinta-feira eu volto para minha região. Trabalho lá terça, quarta e quinta o dia inteiro. Volto. E sexta, sábado, domingo e segunda na minha região.
Então, eu não vou mudar para Brasília. Então, eu não vou receber auxílio de mudança. Acho isso um absurdo. Quando você tem um emprego numa cidade, alguém paga a sua mudança ou paga o seu aluguel lá, com raríssimas exceções, é você que banca a sua despesa, meu irmão. Você que paga seu caminhão de mudança, você que paga onde você vai morar, você que paga seu condomínio. Por que o contribuinte vai pagar auxílio mudança para deputado eleito, sendo que o deputado eleito já tem um big salário, mais de 40 mil, e tem direito de contratar quase 40 pessoas para o seu gabinete para te assessorar? É injusto com as pessoas, é indigno com as pessoas, qualquer deputado aceitar auxílio mudança, absolutamente. E na sua visão, você chegando, né, a Brasília, o que que você pretende mudar diante disso que você acabou de dizer? Por exemplo, números de assessores, o que que você pensa a respeito dessa estrutura que existe para manter os políticos no poder? Eu penso o seguinte: se tem 40 pessoas trabalhando, são 40 vagas de emprego e vale a pena manter. Mas se tem 40 pessoas lotadas no gabinete e 20 só trabalhando, Certo. isso é desonesto com o contribuinte. Então, eu chegando a Brasília, eleito, vou ver estrutura de fato, necessidade de fato, aí eu defino se teremos 1, 2, 10, 30 ou os 40 cargos ocupados como a lei permite. Sim, Como a lei permite. O que não pode é você ocupar 40 cargos e somente 20 trabalha. Num jargão bem popular, isso é roubo do dinheiro público. e é Não um tem outro nome, não. e essa é uma das bandeiras, né, Não, que você quer ver outro absurdo que Brasília tem? Não sei se existe ainda, o tal do auxílio paletó, onde o deputado que já ganha mais de 40 mil reais tem um auxílio para comprar terno, comprar paletó, comprar gravata. uhum. Poxa vida, não, nada justifica isso numa nação com tanta coisa a se fazer. Uma nação tão desigual. Então, um nível de pobreza, de necessidade tão grande. Então, eu acho que está na hora da classe política cortar na carne. Cortar na carne. Se é por meio de projeto de lei, emenda à Constituição, acordo moral Uhum. junto aos deputados, acordo moral, propor, vão ficar com o nosso salário, não abrir mão de salário, vão ficar com a quantidade de assessores que cada gabinete de fato precisa e acaba com o resto tudo, meu irmão. Acaba com todos os penduricalhos, acaba com o auxílio paletó, acaba com o auxílio mudança, acaba com essas coisas que complementam o salário imoralmente. É isso que eu penso, é isso que eu pretendo levar e, sobretudo, 2 olhos dentro do orçamento da União, na hora da composição do orçamento, para minha região ser contemplada. Para minha região onde eu moro, circulo, defendo, onde eu vou na casa das pessoas cumprimentá-las, onde, à época certa, eu vou na casa das pessoas deixar meu nome à disposição. Então, essas pessoas que eu devo atenção e a maneira digna de fazer isso é defender a região onde essas pessoas moram. Voltando, Erivelto, sobre a segregação que o país vive hoje, que não é polarização, é segregação. Polarização são posicionamentos distintos. Segregação é divisão. Está terrível. Construir muros que une, Construir perdão, pontes. construir pontes que une é infinitamente melhor do que construir muros que limita. As pessoas estão precisando e querem saber se você vai lutar por uma saúde melhor, por uma educação melhor, por uma rodovia melhor, por uma cultura melhor, por uma agricultura melhor, mais subsidiada, com mais atenção ao agricultor. A base da cadeia alimentar é a produção. Então, se não tiver um olhar voltado para um país continental igual ao nosso, um estado continental igual ao nosso também. Minas é maior do que muitos países da Europa juntos. Sem dúvida. Juntos. É tanto que tem uma máxima que diz: Minas são muitas. Sim. E são mesmo. Frase do Fernando Brant e Milton Nascimento, me parece. 2 expoentes da cultura do nosso grande estado de Minas Gerais.
Então, nós temos que ter uma visão extremamente plural para o nosso Estado. O nosso Estado, dentro dos extremos dele, 853 municípios, nós temos preocupação demais com saúde, com educação, com estrada, com o nosso agro. Então não tem que ficar preocupado com auxílio paletó, auxílio mudança, tudo isso que a política, a vida pública, a opinião pública já não suporta mais. É verdade. E você falou aí dos penduricários, e tem também os penduricários do executivo, do judiciário, e você como um deputado... Todos sem exceção. Pois O é. abuso está no executivo, o abuso está no judiciário, o abuso está nos tribunais de conta, o abuso só não está na mesa do pai de família. Porque ali está o trabalho, de fato. Ali, como diziam os antigos, as latas cheias, através do suor do trabalhador. Uhum. E a gente que tem vida pública é empregado desse povo. É empregado desse povo. Esses são nossos patrões. Isso é importante frisar, né, Beto? Como diante da sua experiência mesmo como homem público, muitos políticos se elegem e viram as costas para a população. E você sempre foi muito acessível, sempre foi um político municipalista. Sim, Como é que é isso, na sua visão, hoje, sendo eleito como deputado? político que se elege e vira as costas para o cidadão, ele toma um chute na bunda. Desculpa a expressão. A urna que elege, ela reprova. Outubro desse ano, você vai ver a quantidade de deputados federal que serão reprovados. Acredito eu que será a maior renovação da história. Porque as pessoas vivem num mundo em tempo real. A comunicação hoje, ela não demora, a exemplo de antigamente, quando a carta chegava, depois o telégrafo, ou contemporâneo, ou quando o jornal da capital chegava no interior com uma semana, 15 dias fora do prazo da edição. Hoje é em tempo real. Fez aqui, o mundo inteiro já está sabendo. Então, como a vida é em tempo real, Uhum. eu acho que o brasileiro, o mineiro, está atento a todos os seus representantes, seja na Assembleia aqui em Minas, seja lá em Brasília. E como Brasília, com exceções, tá? Com exceções, se tornou o local mais imoral quando se trata de política e vida pública, as pessoas estão atentas. Então, eu acho que a renovação vai ser muito grande. Muito deputado federal descomprometido, que só vai nas regiões dos estados a cada 4 anos pedir voto e desaparece, eles vão ser reprovados na urna. Num jargão antigo, vão tomar bomba. Bomba. No jargão antigo. Estou falando de reprovação. Uhum. Pois é, e diante disso surge a esperança do novo. A gente sabe que na política tem uma máxima de que o povo vota na esperança, vota naquilo que vai melhorar a sua própria Com vida. certeza. Inclusive, todos os papas da comunicação política afirmam que o eleitor vota em si mesmo, que o eleitor vota naquele que ele espera que faça por ele. E você, o que você espera fazer para o Médio de Piracicaba, Vale do Piranga e por Minas Gerais? Ser merecedor de cada voto de esperança da nossa gente aqui. Eu vou oferecer o quê? Eu vou fazer promessa de quê? Vou fazer uma promessa que vou trazer uma hidrovia para aqui? Isso não vai acontecer. Outra ferrovia, além da que passa aqui da Vale? Isso não vai acontecer. Vou fazer promessa que nós vamos triplicar a 262? Isso não vai acontecer. Vou fazer promessa que vou lutar para vir uma big empresa? Isso não vai acontecer. Agora, duplicar as rodovias daqui, melhorá-las, isso é possível. Fazer com que o Hospital Margarida aqui, o Gavazza e Ponte Nova, não fique de pires na mão pedindo recurso, isso é possível. Fazer com que as empresas daqui tenham mais apoio, mais sustentação para geração, principalmente do primeiro emprego, isso é possível. Fazer com que as escolas do estado na região recebam recursos condizentes com a importância da escola estadual, isso é possível. Ouvir cada prefeito da região, ouvir as demandas dos prefeitos. Aliás, meus colegas, inclusive, eu tive 3 mandatos. Uhum.
ouvir as demandas, as necessidades, isso é possível. Fazer com que chegue trator, chegue máquina agrícola em cada uma das cidades aqui da nossa região, isso é possível. Então, esperança é naquilo que é possível. O que não é, é utopia, é mentira. Então, você ser digno de cada voto de esperança que você recebeu, esse é o papel do homem público, entendeu? E quando tiver que falar não, não é não. Não dá, não posso, não vou fazer. Agora, na hora que falar sim, que faça. Você não é obrigado a tratar. Mas se você tratou, você é obrigado a cumprir. Em tempos de redes sociais, comunicação intensa, é mais fácil a população acompanhar o mandato e o perfil do seu representante. Você se comunica muito bem, se posiciona muito bem e você defende transparência total no seu, na sua gestão? Ampla, total e restrita. Até porque não é a gestão de um negócio privado. A gestão de empresa privada, a contabilidade dela, além de observar a legislação, Uhum, é com o dono da empresa. Gestão pública, o nome por si só já define. É do público, é das pessoas, é do certo. contribuinte. Você faz gestão de recurso de outros. Então, os pilares da gestão, como impessoalidade, planejamento, eh, comunicação, etc., etc., tem que ser observado. Transparência 100%. O mandato tem que ser 100% publicado. Tô perguntando isso, Beto, pelo seguinte: você falou da comunicação em tempo real e a gente tem visto muito político TikToker por aí, muito político com mais cara de influencer do que necessariamente de representação do povo. Sim. Então, como é que você enxerga isso? E como é que você pretende agir diante disso? Porque a gente vê muitas vezes que esses que já foram eleitos e que podem até tomar bomba, como você disse, eles performam mais do que realmente entregam, né? Como é que você faz essa crítica a esses oponentes? Veja só, o modelo de divulgar candidaturas, pré-candidaturas, mudou. Antigamente era através do impresso, do material impresso, pintura de muros, showmícios. Uhum, Isso mudou. Isso não vai ter retorno. A mídia está aí. uhum, O cara pode se postar como influência, TikTok, papá, papá, mas o povo não é bobo, não. O povo é sábio. O povo uhum, sabe enxergar o que é sério e o que não é sério, entendeu? Eu tenho usado muito as redes sociais para divulgar minha pré-campanha. E o povo aqui da nossa região sabe que Beto Guimarães, Beto ex-prefeito de Goiabal, Beto do Aviário Pindorama, que tudo é a mesma pessoa, atividades distintas. Todo mundo sabe que mora em Goiabal, que tem endereço. A maioria das pessoas sabe quem são meus filhos, quem são meus familiares aqui em Monlevade, quem são meus familiares em Ponte Nova, quem são meus familiares em Rio Casca, que são Domingos do Prata, em Dionísio, onde eu tenho familiares. E que bom, esse é o modelo, é assim que você tem que se posicionar. Você tem que usar essa uhum. ferramenta, Erivelto, que é esse modelo de tempo real, para se apresentar na forma legal. E as pessoas não se enganam com qualquer um, não, bobo. Não, eu acho que o eleitor sabe o que quer, ele é consciente, não tem esse voto de cabresto, não tem. É, ingênuo, gênuo é o político que acha que o eleitor é ingênuo. Pelo contrário. O eleitor sabe tudo, cara. Sabe tudo. As pessoas sabem tudo, sabem o que querem. Uhum. É, por isso que é importante fazer entregas, né? E nessa semana, né, você anunciou nas suas redes justamente que está fazendo várias entregas, um volume de recursos interessante. Fala um pouquinho para a gente, o que a região está recebendo com a sua articulação? Os meus mandatos eletivos, um de vereador e 3 de prefeito, a minha presidência junto ao Coridoce, que é o consórcio que defende cidades e, por osmose, atingidos, que vai de Mariana, Regência no Espírito Santo, minha presidência no Simvalp,
me fez construir um círculo de amizades muito grande, inclusive dentro do governo de Minas, inclusive em Brasília. Eu procurei o Marcelo Aro, Uhum. então secretário de governo de Minas Gerais, chamei o deputado Adriano Alvarenga, falei: Marcelo, Médio de Piracicaba, Vale do Piranga é carente, irmão. A gente precisa fortalecer aqueles hospitais, a gente precisa fortalecer as escolas estaduais da nossa região. Me ajuda nisso. E depois que eu fiquei 9 horas sentado no antessala esperando, eu fui recebido por ele. Não que ele fez descaso, que a agenda era muito grande, Uhum. entendeu? E eu falei: eu estou aqui disponível. Conversei por telefone, aguardei, e ele liberou 5.200.000 reais. 5 milhões e E 200 200 mil. mil reais. Dá até mais do que isso. Uhum. E nós estamos destinando esses recursos, na nossa avaliação, por ordem de necessidade, para o Hospital Margarida, aqui em João Monlevade, fazendo essa entrega de mais de R$ 1 milhão, o Hospital Gavaz, em Ponte Nova, mais de R$ 1 milhão, os hospitais de Dionísio, São Domingos do Prata, Rio Piracicaba, Dom Silvério e Alvinópolis. Todas essas unidades de saúde estão sendo contempladas dentro desses 5.200.000 aproximadamente Uhum. que, que nós conseguimos através do nosso trabalho, através tudo na forma legal, naturalmente. Nem precisa repetir isso, mas tudo na forma legal. E 16 escolas estaduais também da região estão sendo contempladas. E isso é fruto dessa sua articulação, mesmo fora do mandato. Sem falsa modéstia, fruto da nossa articulação em defesa da nossa região. Em defesa da nossa região. E desses 5.200.000, não vai para o norte de Minas, não vai para o leste de Minas, não vai para a grande BH, não vai para o sul de Minas, não vai para o oeste de Minas, não vai para região nenhuma para fazer política ou ser simpático a essa região destinando algum recurso. Nenhuma. Todo o dinheiro que nós articulamos, todo recurso é para o nosso Médio Piracicaba, nosso Vale do Piranga. Regiões irmãs, unidas e por ordem de necessidade. E, na minha opinião, não há local nenhum de mais necessidade do que hospital, Sem dúvida. e do que escola, Aham. e do que estrada. Mas para a estrada não conseguimos, a não ser levantar a voz do Médio Piracicaba. E está dando certo. O Trevo do Prata agora, o DENIT com 120 dias vai entregar o projeto para o Trevo de São Domingos do Prata. Chamado até Trevo da Morte. Um absurdo aquele Trevo de São Domingos do Prata. Outro trevo absurdo de São José do Goiabal. Que é 262, unindo com a LMG 760, e o recurso está em conta, e tem 5 anos que o governo de Minas e o DENIT não se entendem para fazer aquele trevo, Pois é. recurso oriundo do desastre de Mariana, das 19 vidas de Mariana. Um absurdo uma situação dessa. Um absurdo aquele trevo de São José do Goiabal, aquele trevo de São Domingos do Prata e esse trevo de João Monlevade também. E eu sei do interesse do trabalho do doutor Laércio aqui em João Monlevade e a preocupação dele com essa situação. Nós estávamos no aeroporto de Brasília outro dia almoçando juntos, estava eu, o doutor Laércio, o Zé Alberto Grijó, né, que, aliás, está passando por um momento muito difícil, amigo querido aqui do Hospital Margarida, Sim. e o Carlos Nepomuceno. Nós almoçávamos e falávamos sobre isso. Falava sobre Pires na mão do Hospital Margarida, doutor Laércio falava do trevo. Então, o nosso médio Piracicaba é formado por gente muito decente, cara. Uhum. Muito decente. Gente de bem, gente que trabalha, gente que busca, gente que procura. Então, por que não vão eleger um nosso para deputado federal aqui? E, sinceramente, Oliver, tem que ser eu, não. Meu nome está aí, estou à disposição, estou preparado, estou pronto para ser deputado federal pela nossa região. Mas qualquer outro nome que quiser se dispor e buscar um diálogo conosco, estou aberto ao diálogo, meu irmão. Uhum. Eu quero um deputado federal da nossa região e meu nome está à disposição, com respeito a todos os demais nomes e tão competentes nomes que a região tem. Pois é, você levantou a bandeira na sua pré-campanha muito assertivamente, mostrando as deficiências dos trevos,
Fala um pouquinho, você percorreu, né, Beto, até a divisa do Espírito Santo, contou os buracos, inclusive, conversou com um caminhoneiro que vive o dia a dia da estrada. Como é que foi isso para você defender essa pauta de melhorias das rodovias? Uma pessoa falou comigo em tom de brincadeira, Guilherme. Guilherme que está aqui, gente, nos assessorando É, tecnicamente. Guilherme é o nosso diretor Aliás, de deixa eu abrir imagem. um hiato. Bom dia, desculpa, viu, Guilherme? Bom dia, Léo, perdão. Uma pessoa falou comigo, seu Beto, você tem juízo de uma pulga, né? Eu falei, por quê? Verdade que você foi no trevo de Monlevade, virou o carro e foi lá na divisa com o Espírito Santo contando buraco da 262? Fui. Fui eu e o ex-vereador Zé Maria, lá de São José do Goiabal. Aí, Ele foi dirigindo e eu contando buraco. 1.340 buracos. 1.340 buracos. contado. Contados. E trechos absurdos. O de Abricampo, por exemplo, É, onde a 262, caiu ali? situação do tempo da estrutura de uma montanha ali, caiu, escorreu. Falei, irmão, isso já vai para 6 anos, cara. Tá lá até hoje. É É um um, absurdo. é um improviso, A né, Beto? 262 de Monlevade, saindo de Corumbá, indo até Vitória, no Espírito Santo, Aham. o PIB que ela transporta é fantástico. Não, A 262 de Monlevade para frente, até Vitória, ela passa na região ali do Caparaó, uma região cafeeira fantástica. Fantástica. As margens da 262, tem pé de café. riqueza pura. E o mais impressionante, Riqueza do agro, indústrias. e pode virar uma rota de Sim, turismo, aqui em uma coisa Monlevade, aqui em Itabira tá a Vale, aqui em Monlevade tá Celor. a Belgo Mineiro, hoje a Celor, que transporta as riquezas da região, gerando divisas, gerando emprego. Nessa 262, 1.340 buracos, de Monlevade até a divisa com o Espírito Santo. E quando chega na divisa, parece uma outra rodovia, outro pavimento. É outro pavimento, sabe? Então, por que eu não concordo com isso? Por que a nossa região não tem uma voz que vai lutar no orçamento para que seja contemplada? Nós não queremos rodovia melhor do que outras partes do Estado, não. Mas também não aceitamos menos, ou no mínimo igual às outras do Estado, não. O Estado de Minas tem a maior rede viária, é uma das maiores rodoviária, malhas, né, maior rodoviária do país. E tem rodovias em Minas fantásticas, já com o pedágio funcionando depois delas prontas. Uhum. Aqui na região, na 381, está um absurdo de uma cobrança antecipada do benefício. Você não chega no restaurante, Erivelto, e com sua família, vem o garçom, você senta, você não paga antes para comer, não. Te serve, você come, toma o seu refrigerante, aí você paga. Esse modelo, ele afronta colocar pedágio numa rodovia que não está pronta, que não veio o benefício, que não está em condição de rodagem digna, segura. É um absurdo, é o fim do mundo. Tem que fazer a rodovia primeiro, depois o pedágio para manutenção. Faz rodovia com dinheiro de imposto, com dinheiro das riquezas do Estado, do país, são rodovias federais. Uhum. Depois disso, é razoável, como é exemplo da Europa, de outras partes do mundo, que se cobra o pedágio para manutenção da estrada, Uhum. para postos de apoio a caminhoneiro, ao usuário da estrada. É para isso que o pedágio tem que servir. Você não pode inverter esse modelo. Falando aí de caminhoneiro, né? Eu vi nas suas redes que você conversou com muitos motoristas. Conversei. E qual que foi o relato deles, na maioria deles? Um relato de um me emocionou. Ele falou comigo: a grande maioria dos caminhoneiros só estão na profissão por amor, Beto. Só dirigimos caminhão nessas estradas por amor. A Polícia Rodoviária Federal nos multa se um para-brisa quebrar, se uma farol quebrar, e a cada 2 horas a gente tem que parar pela legislação para descansar. Só que não tem pontos de descanso, não. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Os pontos que tem, os poucos, são privados.
muitos postos de gasolina nós temos que pagar para tomar um banho. Então, cobra-se muito da gente, a PRF cumprir o papel dela, que a legislação a impõe. Nos autuam, nos multam, e a gente não tem como cumprir a legislação, porque o Estado, a nação, não oferece essa condição. Uhum. E olha, toda riqueza vai no lombo de caminhão, viu? Porque a hidrovia é limitada por água, a ferrovia por linha férrea. Uhum. Agora, a rodovia, a rodagem, qualquer canto do estado, qualquer estrada, caminhão grande ou pequeno, caminhonete roda. Então tem que dar atenção a isso mesmo, meu irmão. E isso depende de política pública, né, Beto? Depende da atuação do parlamentar. Parlamentar, Muita gente acha parlamentar. que o deputado fica lá em Brasília, e às vezes o povo não tem esse conhecimento do papel efetivo do que faz um deputado federal. Se você puder falar um pouquinho sobre esse trabalho de produzir leis, de regulamentações, para melhorar a vida das pessoas. Como que o trabalho do deputado impacta a vida das pessoas a partir desse exemplo que você citou dos caminhoneiros, por exemplo? De uma forma bem objetiva, o povo elege o governador e o presidente. O povo elege o prefeito, o governador e o presidente, cargos executivos. Esses cargos têm regras, estão sob regime de leis. Quem observa e acompanha, além dos órgãos de controles, como TCU, TCE, Ministério Público, Uhum. é o Legislativo. No caso do Brasil, é o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. 81 senadores, 553 ou 73 deputados federais, Uhum. salvo engano. Cabe a esses caras observar as ações do Executivo, propor as leis, acatar ou não as pretensões do Executivo, trabalhar, cara, trabalhar. E olha que 3 dias na semana é mais que o suficiente, porque eu acho importante que o deputado esteja presente na base dele, onde ele foi eleito, para ele conhecer, para ele circular de fato. Mas estando em Brasília na segunda noite, terça, quarta e quinta, ele tem que trabalhar, ele tem que ser sério, ele não pode ir lá para se divertir, ele não pode ir lá para ficar nos melhores hotéis, ele não pode ir lá para fazer turismo, ele não pode ir lá para receber vereadores e prefeitos do interior, pagar um jantar, sendo que essas viagens são custeadas com dinheiro público, passagens, hotel, diárias. Então, o deputado federal, meu irmão, ele tem que conhecer a região dele, saber o problema dela, ficar de olho no orçamento, propor no orçamento, ó, precisamos disso aqui na nossa região, entendeu? Discutir com os ministros e discutir com o Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, discutir com o Ministério da Educação, Uhum. discutir com a Cultura, discutir com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Isso. sabe? Olha o tamanho da cadeia produtiva, no caso de Minas Gerais, esse estado gigante que é Minas Gerais, milhares e milhares e milhares de pequenos produtores. Então tem que buscar, junto a esses órgãos, políticas públicas de apoio a todo setor da sociedade civil, da sociedade constituída. Quando fala em saúde, fala em educação, fala em rodovia, você está falando diretamente com o agro também, cara. Você está Uhum. falando onde é que sai o alimento, entendeu? E é uma fonte de emprego muito grande, de sustentação que o Estado tem, de Minas, é a família que está lá no campo. É o pai, é a mãe retireira de leite, é o pai que está na lida com a terra, os filhos, Uhum. entendeu? Então, o papel de um deputado, trabalhar sem esperar aplausos. Esse é o papel de um deputado federal. Trabalhar sem esperar aplausos. Ser digno ao salário que recebe. Nada além disso. Propor leis, defender a população, defender sua região. Esse é o papel de um deputado federal. Você falou aqui da importância do homem do campo, do agro, da agricultura familiar. Muita gente, quando pensa em agro, pensa logo lá no Goiás, né, nos grandes plantações, etc. Mas você também é um empreendedor dessa vertente econômica, né, com a sua granja, você emprega pessoas. E quais são os desafios do pequeno produtor aqui da nossa região frente ao desenvolvimento do país? O que é que ele precisa? Qual é a voz que você, como
né, empreendedor aí do agro também, sente mais necessidade? Vou estender rapidinho a resposta. Quando se fala em Goiás, nós estamos falando de uma planície, Uhum. que é muito fácil mecanizar. Quando se fala em Minas, nós estamos falando em montanhas. É. Então, Minas tem, dentro da mineração, uma vertente fantástica de economia, de progresso. Temos áreas extremamente mecanizadas também. Mas tratando do pequeno produtor, no meu caso, eu tenho um aviário que são 3.000 galinhas caipiras. E é pequenininho, quando fala 3.000, pensa que é um número grande, né? Não, tem gente aí com 90.000, com 1 milhão de aves, indo para o Espírito Santo, indo aqui para Uhum. Urucânia, entendeu? Mas o maior desafio que eu vejo é o seguinte: o produtor vai no Banco do Brasil ou na Caixa, e agora até nas cooperativas, exemplo de Sicoob, e está lá uma linha de financiamento para o produtor, Uhum. correto? Sim. Por algum motivo, por alguma intempérie, excesso de sol, excesso de chuva ou a falta, Sim. o produtor entra em dificuldade e não consegue pagar esse financiamento. Aí o que, que os bancos fazem? Faz uma propaganda e refinancia. O produtor que já perdeu a produção, ele não tem que refinanciar a dívida, não. Refinanciar a dívida é pagar mais juros. Ele tem que ter um fundo garantidor, igual esse FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que está salvando essa nojeira desse master, está salvando. Sei. Muitos ricos que aplicam ali estão sendo salvos pelo Fundo Garantidor de Crédito, dinheiro público. Não tem um fundo para garantir que o produtor, em caso de perda da safra, perda do gado, por qualquer motivo, Sem dúvida. Falta de chuva, essas tem que ter um fundo intempéries. garantidor que fala pro cara: olha, não produziu, meu amigo? O que você pegou de empréstimo há 2 anos, você vai pagar em 10, sem juros. O país banca isso. E pode fazer um novo financiamento, agora sim, um financiamento para a próxima safra. Porque senão vira uma roda. Ele não pagou a última, Uhum. ele financiou, vai vir a crescida de juros sobre juros e precisa de um novo financiamento. Isso não é apoio, não. Isso é comércio. É banco ganhando dinheiro, é banco público ganhando dinheiro em cima do produtor. Banco público, Banco do Brasil, que publica, Caixa que publica, cooperativas que publicam milhões e milhões de lucro Uhum. trimestrais, semestrais. Sim. Estão financiando em cima da infelicidade do produtor. O produtor teve sua safra comprometida, teve sua produção de leite comprometida, Uhum. e precisa de mão estendida. Verdade. Eu não preciso de quem fala assim: olha, pode vir cá que nós vamos renegociar, você vai pagar um jurinho aqui. Que pagar jurinho, meu irmão? Estão cobrando juros de 1,9% ao mês, sendo que a poupança paga 0,5, 0,6. Então o governo pega do poupador a 0,5, 0,6 e empresta com 4 vezes, com 400% de lucro em cima daquilo, a 1,9, 1,8. Uhum. E são juros crescentes. Onde é que está apoio a produtor isso aí? Não tem, não. Sabe quem dá apoio a produtor? Pequenas prefeituras. Mesmo. Fiz isso em São José do Goiabal e vejo muitos colegas prefeitos meu aqui da região fazendo isso. Uhum. As prefeituras conseguem trator, conseguem máquina, corrige estrada, ajuda o produtor. Muitas prefeituras aqui da nossa região, do Médio Piracicaba, aqui de toda a nossa região aqui. Uhum. Eu vejo os colegas prefeitos fazendo isso. Do governo federal, financiamento. E não é isso que o produtor quer, não. O produtor, Principalmente o produtor pequeno, que é o o mais pequeno, comum da pô, nossa região. é o mais comum, é o que mais se soma. Sim. Porque o grande produtor, como eu citei, às vezes dos grandes centros produtores, né, eles conseguem lidar bem com isso. Inclusive, o governo tem esses auxílios que eles divulgam muito, né, do Plano Safra, etc. Mas às vezes isso não chega aqui na base, né, Beto? E sabe a importância, o Erivelto? Vou fazer uma analogia rapidamente aqui. É o pequeno que constrói talvez 80% de todo bolo. Os Sim. outros 20% de qualquer bolo de trabalho fica na mão de quem tem mais. Os Uhum. 80%
de qualquer trabalho é o pequenininho. Campanha da Julinha, uma criança com doença raríssima em São Domingos do Prata, precisava de 18 milhões e depois mais 2 milhões, 20 milhões. Nós acompanhamos aqui no jornal toda essa trajetória. Sim, foi conquistado. Teve gente que deu 50 mil reais, teve gente que deu 10 mil. Eu mesmo fiz uma campanha que, no primeiro momento, doamos 10 mil, depois fizemos mais uma, doando mais 7 mil. Mas o que formou o bolo, cara, o bolo, foram aquelas pessoas que doaram, Guilherme, 5 reais, 10 reais, 20 realzinho. É o pequeno, meu irmão. Os que participaram dos É o eventos pequeno, beneficentes, né? sim. São essas pessoas que formaram esse bolo, conseguiu os 20 milhões, a Julinha está nos Estados Unidos se tratando, se cuidando, e o que aconteceu na situação da Julinha, os pais, a Fernanda mais o Alan, foram tão dignos que tudo que conquistaram é extensivo a todas as crianças com doença rara, Brasil afora. Não foi uma conquista, eu vou dizer que coletiva, que todo avanço na pesquisa, todos serão beneficiados. É, porque é Entendeu? pioneiro, né? O tratamento. Sim, e nessa vertente, senhores deputados federais, pega uma visão, passando da hora de uma política pública séria, não só no papel, no chão de fábrica, para criança com doença rara. O caso da Julinha é doença raríssima, senhores deputados federais, senhores senadores. Dados do Ministério da Saúde dá conta que nós temos 13 milhões de brasileiros com doenças raras. Dados do Ministério da Saúde dá conta que essas doenças detectadas na infância, 75% se resolve. Isso é o papel do deputado federal. Você perguntou antes, eu não havia me atinado para isso. Sim. Esse é o papel, cara. E você- Propor lei nesse sentido. Pois é, e você puxou o gancho aqui da campanha da Julinha. Eu ia te perguntar, que você foi um dos grandes entusiastas ali. Fui no não, fui um começo. elo pequenininho, fui não, grande entusiasta, foram as pessoas pequenas que foi doando pouquinho, foi a família pratiana, foram vocês da imprensa que fez reverberar para o estado inteiro a situação. A imprensa é importantíssima em tudo, Edivaldo. Eu já vi político condenando a imprensa porque às vezes não gosta, tem alguma mazela e não gosta que a imprensa divulgue. A imprensa vai divulgar mesmo, Isso cara. a gente é escolado, né? Nós temos 40 anos de história. Isso é assim, ó. Imprensa falou bem, muito político bate palma. Exato. Falou mal, não presta. É verdade. Uai, tem que falar bem de ninguém, não. Faz o certo, que ninguém vai falar mal. Agora, se te acusar de alguma coisa que você não fez, Aí você tem todo defenda. o direito. Essa semana agora, a Câmara de Goiabal está votando a minha última conta dos 16 anos de mandato meu. 12 anos como prefeito, 4 como vereador. Como fui presidente de Câmara, eu fui Sim. auditado. Claro. Então, das minhas 16 contas de 16 anos de mandato, 15 já estão aprovadas. A última foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, mas tem que ser referendada pela Câmara Municipal. É o que está acontecendo essa semana. Então, Sou ficha limpa. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você Ficha limpa. sai da vida pública. 16 anos de mandato, não respondo nenhum processo. 16 anos de mandato, não respondo nenhum processo e tenho todas as minhas contas aprovadas tecnicamente pelo Tribunal de Contas do Estado. Já tive denúncia, que é natural. Nenhum gestor pode ficar bravo porque alguém fez alguma denúncia, não. Vai lá e responde. Vai lá e explica. Mostra que é o contrário. E é isso que fizemos. Entendeu? Então, ficha limpa. Nada mais do que obrigação, aliás. Muita gente fala que é obrigação do político. Obrigação, é obrigação mesmo. Mas nem todos saem assim, né? Nem todos saem, e acontecem situações também que muitas vezes o prefeito não é o culpado. Ele é corresponsável, ele é co-solidário. Entendi. Por isso que numa verticalização de punição, tem que se observar o que cada um faz. Por isso que prefeito não pode dar ordem sumária para secretário. Faz isso. Não. Secretário, faz isso e consulta o jurídico antes, vê se pode. Secretário,
faz essa obra, investe ali, mas vê a contabilidade, se há previsão orçamentária legal, observa se a Câmara já tem conhecimento da situação, consulta o jurídico. Nós estamos sob regime de leis. O Sim. prefeito não manda, não. O prefeito cuida do recurso e Uhum. planeja. E planeja. É, é assim a vida pública. E eu sei disso. Eu fui prefeito 3 vezes, eu sei o que estou falando. E na condição de deputado federal, que você eleito, eu vou levar toda essa experiência comigo. Eu vou levar na minha bagagem a minha região o dia inteiro, meu amigo. Não tenha dúvida disso, não. Então essa sua experiência você vai aplicar sendo eleito, principalmente nessa questão do zelo com a coisa pública. A gente acompanha tantos escândalos, tanta maracutaia, tanta confusão em Brasília, então você acredita que é possível ter uma gestão de deputado com ficha limpa, irretocável? Erivelto, político tem que ser ficha limpa. Ponto final. Eu, Beto, já criei meus filhos, não dependo em nada na minha vida de política, não dependo de salário de política. Longe de ser rico, mas fiz a minha independência financeira, trabalhando muito desde os 17 anos num balcão, transportei muito móvel, muito açúcar, muito arroz no lombo de um caminhão, eu no volante, vendi consórcio, Dom Silvério, Alvinópolis, Rio Doce, Rio Piracicaba, Sem Peixe, já entrei em casa por casa vendendo consórcio, sabe? Conheço aqui a minha região. E quando eu vou para uma candidatura dessa, eu vou de alma leve e limpa. Estou disponível, estou disposto, estou preparado. No mais, é a inquestionável sabedoria das pessoas que vai definir isso lá em outubro. Mas eu repito, muito deputado federal vai ser reprovado nas urnas em outubro, por falta de comprometimento. Não tenho dúvida disso, não. E repito, a nossa região precisa de 1, ou de 2, ou de 3 deputados federais daqui, que defendam os interesses nossos daqui, que conhece aqui, que circula aqui, que é sensível aos problemas da nossa região. Senão nós vamos ficar para trás. Beto, foi um prazer conversar com você. Colocamos aqui a pratos limpos várias questões, várias pautas, várias bandeiras e seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal Notícia. Esse foi mais um Erivelton Braz Entrevista nessa semana, conversando com o ex-prefeito, pré-candidato a deputado, Beto Guimarães. Muito obrigado pela conversa. Erivelto, obrigado a você. E é tão bom conversar com gente extremamente capacitada e inteligente, igual você e outros colegas seu aqui da imprensa de Monlevade, da imprensa de Ponte Nova. Eu estou tendo a oportunidade de ser entrevistado por todos os veículos de imprensa aqui de Monlevade e de Ponte Nova. E a cada entrevista eu saio melhor, eu aprendo, sabe? E me comprometo mais. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas nos ouvindo, cara. Tem milhares e milhares e milhares de pessoas nos assistindo. E desses milhares e milhares de pessoas virão críticas que nos lapida enquanto pedra bruta e que nos incentivam, são combustível para a caminhada da gente, né? É tão importante o abraço, o aplauso, quanto a crítica e a divergência, não é isso? Mas só para finalizar com você que está nos acompanhando, jamais abra mão das suas convicções, jamais perca a oportunidade de trabalhar pela sua região, que você vai estar preparando o caminho dos seus filhos, da sua descendência. Então isso é importante. E a coisa mais importante na minha vida hoje, tirando os assuntos do coração, que é família, que é as pessoas, é a nossa região, onde eu circulo, onde eu moro, onde eu serei candidato a deputado federal nas próximas eleições. E serei digno de cada palavra minha, de cada compromisso meu. Um abraço, obrigado a vocês. Continue conosco aqui no Jornal Notícia para mais entrevistas como essa, anoticiaregional.com.br e também aqui no Instagram, @anoticiaregional. Um abraço.